Boa noite, Natal, boa noite, Rio Grande do Norte. Está no ar o nosso programa O Melhor da Noite, neste início de noite de sexta-feira, 10 de agosto. Peço licença, como sempre falo, para entrar na sua casa, onde ficaremos até às 18h30. Você tem encontro marcado comigo de segunda a sexta-feira, das 18 até às 18h30, logo após o programa nacional Papo de Mãe. Para mim é uma alegria muito grande poder estar com você. Início de noite de sexta-feira, chegou a sexta-feira. Quero mandar um abraço para Manuel Nunes. Manuel Nunes é sogro da minha irmã Cristiane Pessoa, direto de Macaíba, que está completando o ano hoje. Então, Manuel Nunes, inclusive a audiência em Macaíba, é impressionante como a nossa audiência no município de Macaíba é enorme. Ontem entrevistamos a estilista Júlia Dutra, que é de Macaíba. Olha, a audiência foi fantástica. Então, mando um abraço de coração para todos vocês, telespectadores de Macaíba, especialmente para o aniversariante de hoje, Manuel Nunes. Grande abraço. Mandar um abraço para Dardi Livianei também, que me assiste aqui de Natal todos os dias. Dardi Livianei, vovó Avani Cavalcante, beijo bem grande, me assiste diariamente. Para mim é uma alegria muito grande poder contar com a audiência de vocês de todas as regiões do nosso estado, de todas as zonas da nossa cidade, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte. Mais uma vez, sintam-se todos abraçados por esta família que é a nossa TV Cultura. Hoje, sexta-feira, nós teremos o quadro com o Dr. Daniel Scarpa, Harmonia e Estética. Quadro fantástico a cada 15 dias, às sextas-feiras aqui no Melhor da Noite. Vou conversar no último bloco, pela primeira vez, ele que é pré-candidato a deputado aqui no Rio Grande do Norte, com o delegado Lucena. A Lucena que tem relevantes serviços prestados aqui na segurança pública aqui no nosso estado e agora coloca seu nome como pré-candidato a deputado. Então você não pode deixar de assistir esta entrevista com o delegado Lucena. E vamos agora ver as principais notícias de tudo que está ocorrendo ao vivo e online no blog Poder.com. Você não pode deixar de acessar diariamente www.blogpoder.com e ficar bem informado sobre diversos assuntos. Agora, antes de falarmos aqui sobre o blog Poder.com, que tem o oferecimento do Natal Card, ontem nós tivemos aqui, vou falar aqui sobre o que ocorreu ontem, foi o primeiro debate aqui em relação aos presidenciáveis, os pré-candidatos à presidência da República na Rede Bandeirantes e Comunicação. Um debate muito bem equilibrado, muito bem acompanhado pelo jornalista Ricardo Bochatti, muito bem, muito imparcial. E todos os pré-candidatos, na minha concepção, estiveram muito bem, alguns mais nervosos, outros mais exaltados. Eu acho que o único que não foi bem foi o candidato do PSOL, que a única coisa que ele fazia era criticar e xingar os outros pré-candidatos. Eu acho que nós estamos em um momento aqui no Brasil que se fala muito em tolerância, que se fala muito, que se critica muito a classe política. Eu acho que nossos candidatos precisam ser mais tolerantes. Eu acho que o candidato do PSOL foi o único que se perdeu ali, porque ele não falava nenhuma proposta. Proposta que é boa nada, ele só fazia criticar os outros candidatos. Era a única coisa que ele fazia. Que é uma pena muito grande. Geralmente os candidatos de esquerda, como eles não têm argumentos, aí eles passam para o ataque. Eles passam para as críticas infundadas muitas vezes. Então é uma pena que de ontem, de todos os pré-candidatos, todos os candidatos já à presidência da República, no debate da Band de ontem à noite, eu creio que você talvez tenha sido a sua opinião também. O candidato do PSOL se mostrou mais despreparado, porque era o único que estava criticando a todos. Proposta, as pessoas querem ouvir a proposta do candidato. Quer saber, ninguém aguenta mais a difamação por difamação, a crítica pela crítica. As pessoas querem hoje em dia que você critique também, que claro que você tem que criticar, mas você tem que dar a solução. Criticar por criticar não resolve. Não adianta você estar com sua metralhadora atirando em todo mundo se você não aponta a solução do problema. As pessoas hoje no Rio Grande do Norte, no Brasil de uma forma geral,
querem que o candidato ao governador, querem que o candidato ao Senado, querem que o candidato à presidência da República, ele possa até ser da oposição, ele possa até fazer suas críticas, mas que ele possa também mostrar a solução do problema. É como aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte. Hoje nós temos o governador Robson, hoje nós temos a candidata Fátima, hoje nós temos o candidato Carlos Eduardo. E em relação ao candidato Carlos Eduardo, ele tem criticado muito o governo Robson pelo atraso dos salários. Agora eu quero saber como é que o candidato Carlos Eduardo, como é que a candidata Fátima, qual milagre eles vão fazer para colocar os salários dos funcionários públicos estaduais em dia. Porque é muito fácil você criticar. O governador Robson, eu não tenho procuração para defender o governador, inclusive eu nem votei nele em 2014, mas ele não está com salários atrasados porque quer, não. É porque falta recursos. Agora, como é que Carlos Eduardo vai conseguir recursos para colocar a folha em dia? E ainda ter a capacidade de fazer o Estado voltar a investir, porque o Estado hoje não está investindo. A capacidade do Estado de investimento hoje do Estado não chega a 2%. Isso é vergonhoso. O Estado hoje não investe 2% do seu orçamento. Por quê? Porque não tem dinheiro. A folha de pagamento inchada. Agora eu quero ver o que é que os candidatos, inclusive o próprio candidato Robson, candidato à reeleição, o que é que ele vai dizer, o que é que ele está dizendo para o povo, o que é que ele vai dizer para o povo em relação como é que ele vai colocar a folha em dia, a folha salarial dos funcionários públicos. Então você não acredite muito, de uma forma em geral, naquele candidato que critica por criticar. Aquele candidato e que não mostra para a sociedade como ele vai resolver o problema. Porque ser da oposição, a esquerda foi a vida inteira oposição ao governo FHC, e quando Lula chegou no governo, aí eles viraram vitrine. E aí no instante começaram a fazer certas coisas que o governo FHC fazia, porque não tinha como, não tinha outra alternativa. Então que você, telespectador, analise os candidatos. Eu sempre falo aqui diariamente, nós temos uma oportunidade ímpar de mudança. Ímpar. Agora, não me venha, janeiro de 2019, está reclamando dos políticos, porque foram os mesmos. O povo tem o poder de votar, de colocar e de tirar. Então não me venha, se você fala em renovação, o momento de renovação é agora. Hoje não dá tempo de falar sobre as informações do blog Poder.com. Termina o melhor da noite, www.blogopoder.com, e você fica bem informado aí sobre diversos assuntos. Vou agora um pequeno intervalo, já no segundo bloco você tem encontro marcado com o Dr. Daniel Scarpa com o quadro Harmonia. E no último bloco nós vamos conversar aqui com o delegado Lucena, que é pré-candidato a deputado. Não saia daí. Garanta seu direito à meia entrada nos ônibus e eventos culturais da cidade. Faça sua carteira de identidade estudantil 2018. Com ela você nunca fica na mão. Saiba mais em portaldoestudantenatal.com.br. A Zieto Home é uma marca para quem adora design e bom gosto para decorar os ambientes. Conforto, qualidade, estilo, exclusividade em cada uma dessas peças. Não faltam inspirações. Sua casa ou empresa mais cheias de conforto e beleza com os sofás, poltronas, cadeiras da Zieto. Zieto Home. Comer bem e com qualidade nunca esteve tão perto de você. O Terra do Sol Restaurante oferece um cardápio variado, com mais de 10 tipos de carnes e self-service. Aceitamos os cartões Visa, Master, Hiper, Sodex Refeição e Ticket Restaurante. Terra do Sol Restaurante, Nascimento de Castro, 1970A, fone 3302-9012.
Olá, eu sou o Dr. Daniel Scarpa e hoje do quadro Estética e Harmonia vamos falar sobre um procedimento que é muito procurado, muito mais por mulheres, mas também por homens, e que faz parte da harmonização facial. Bom, quando a gente fala em harmonia facial, a gente tem que lembrar que além das maçãs do rosto, do nariz, das bochechas, uma parte muito importante são os lábios. Os lábios, considerados bonitos, eles são sempre carnudos, com volume bonito e bem definidos. E algumas pessoas não têm. E o que a gente pode fazer para melhorar isso aqui? Bom, a gente faz uso de preenchedores, especialmente o ácido hialurônico, para fazer uma modelação do lábio, uma harmonização, onde você pode melhorar os contornos do lábio, definir mais os cantos da boca e ganhar volume nos lábios. Tudo isso deve ser feito de uma forma... Todo esse procedimento geralmente é feito por médicos de uma forma muito minuciosa, com pequenas injeções dentro dos lábios, com uma substância chamada ácido hialurônico, que é um preenchedor de alta tecnologia, para se conseguir esses resultados. Bom, o que a gente pode fazer? Uma pessoa que procura a nossa clínica com os lábios muito finos, por exemplo, infelizmente isso aqui é genética, você vai nascer assim, então o que você pode fazer para melhorar? Ou mulheres com um pouco mais de idade, que já estão com os lábios enrugados ou perdeu o volume dos lábios devido ao passar dos anos. Isso também pode acontecer. O que a gente faz nesses casos? A gente vai usar o preenchedor e a gente vai procurar sempre fazer uma proporção de 1 para 1,6%. Isso significa que o lábio superior é sempre um pouco menor que o inferior. Dessa forma, a gente vai dar volume à parte do vermelhão dos lábios, certo? A gente vai melhorar o contorno nessa área do arco do cupido e, em alguns casos, aquela região do filtro, que são aquelas duas dobrinhas de pele que a gente tem acima dos lábios, também pode ser elevado um pouco para definir melhor, principalmente em mulheres de mais idade. Esse é um procedimento que leva poucos minutos, certo? Causa pouco incômodo, muito pouca dor e, geralmente, a paciente ou o paciente pode voltar para casa e voltar às atividades normais no mesmo dia. Pode ter um pouco de inchaço, que geralmente desaparece em torno de 2 a 3 dias. Bom, o que a gente tem que ter cuidado quando a gente trata com preenchimento labial? Além das intercorrências que pode acontecer, como hematomas, que às vezes acontecem, ou colocação da substância no local errado, que isso é um erro médico e tem que ter muito cuidado para se evitar, o que pode acontecer é a paciente querer muito preenchedor e passar do ponto de se transformar num procedimento exagerado. Vai ficar com os lábios artificiais. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que evitar. Então, às vezes, é função do médico avisar para o paciente, olha, a gente não pode colocar mais que esse volume no seu lábio porque não vai ficar bonito, vai passar a ficar artificial. Esse é um procedimento normalmente bem seguro e que demora poucos minutos, como eu falei. Pode ser feito no consultório, certo? Com baixíssima dor. Então, se você tem necessidade ou tem interesse de melhorar seus lábios, você pode procurar a clínica, fazer sua avaliação e fazer o procedimento. Boa noite. Aí você assistiu o Dr. Daniel Scarpa com o quadro Harmonia. Quadro fantástico. Não saia daí. Vou agora um pequeno intervalo, último bloco. Vou conversar com o delegado Lucena, entrevista sobre segurança pública e sobre seus projetos como pré-candidato. Como candidato agora. Não sai daí. Garanta seu direito à meia entrada nos ônibus e eventos culturais da cidade. Faça sua carteira de identidade estudantil 2018. Com ela você nunca fica na mão. Saiba mais em portaldoestudantenatal.com.br. A Zieto Home é uma marca para quem adora design e bom gosto para decorar os ambientes. Conforto, qualidade, estilo, exclusividade em cada uma dessas peças. Não faltam inspirações. Sua casa ou empresa mais cheias de conforto e beleza com os sofás, poltronas, cadeiras da Zieto. Zieto Home. Comer bem e com qualidade nunca esteve tão perto de você. O Terra do Sol Restaurante oferece um cardápio variado, com mais de 10 tipos de carnes e self-service. Aceitamos os cartões Visa, Master, Hiper, Sodex Refeição e Ticket Restaurante. Terra do Sol Restaurante, Nascimento de Castro, 1970A, fone 3302-9012.
Estamos de volta com o programa O Melhor na Noite, neste início de noite de sexta-feira, e já está aqui comigo o candidato a deputado federal, delegado Lucena. Delegado Lucena, boa noite, seja bem-vindo ao Melhor da Noite. Boa noite, Batalha. Mais uma vez com você em entrevista. Obrigado pelo convite. E nós somos pré-candidatos a deputados federais, como fomos em 2014, né? Na época tivemos 22 mil votos, diante das condições as dificuldades são bastante elevadas para aqueles que não têm três coisas que se diz aqui no Rio Grande do Norte, né? Ou ser filho de político importante, ou ter dinheiro, ou ser bonito. Eu digo, a situação está meio feia pro meu lado. Não sou filho de político importante, não tenho dinheiro e sou feio que só bexiga, né? Mas eu tenho proposta. Eu tenho um serviço prestado no estado do Rio Grande do Norte, por isso me coloco novamente à disposição do eleitorado do nosso estado. Ô Lucena, e sua principal bandeira continua sendo a segurança pública? Olha, nós temos dois pilares importantes, passando pela educação, em seguida a segurança pública, que eu sou policial há 34 anos, que eu boto bandido atrás nas grades. Mas um dos principais propósitos meu começa como... toda vez que eu me candidatei, eu sempre tenho. Geralmente o pessoal faz o santinho só com a foto ensinando como é que vota. Não, eu geralmente atrás dos santinhos eu coloco todas as propostas, aquelas que não são propostas, que não são absurdas, que são fáceis de ser cumpridas, que às vezes você prometer muito e você termina não conseguindo fazer nada. Mas eu começo dizendo o seguinte, que nós temos que ter o horário integral do aluno na escola, entendeu? Até o ensino fundamental. Aí, o que é que isso tem a ver com segurança? Tudo a ver com segurança. É educação, mas principalmente porque esse aluno, ele vai estar na escola o dia todo. E nisso, os pais que estão trabalhando estão sabendo que o seu filho está na escola. Quando ele chega à noite, está cansado, os pais estão em casa, então haverá um controle maior, principalmente nas comunidades menos favorecidas, onde o tráfico de droga, onde o traficante vai e adota essa criança quando os pais não estão em casa, que fica à disposição, fica nas ruas. E essa criança estando na escola, com certeza, será um alvo a menos para o traficante adotar essas crianças. E hoje, o principal da criminalidade hoje, o principal combustível da criminalidade hoje, você sabe que é o tráfico de droga e as drogas. O senhor falou uma coisa interessante, que passou 34 anos prendendo marginais. Mas foi criado recentemente a audiência de custódia, que muitos da Polícia Militar, da Polícia Civil, criticaram e criticam até hoje. Como é que o senhor vê essa questão da audiência de custódia, que o senhor prende, mas a Justiça libera? A audiência de custódia, ela não foi criada por lei, pelo Congresso Nacional. Ela foi criada pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e o Supremo Tribunal Federal obrigou a todos os tribunais de justiça dos estados a implantarem nos estados, principalmente nas capitais e aquelas cidades que têm uma população acima de 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, depende de coisa. Por exemplo, aqui nós temos em toda a região metropolitana a audiência de custódia. Na audiência de custódia, nas pesquisas que nós temos e nas estatísticas, 49% dos presos eles são postos em liberdade. Isso faz com que o infrator, o bandido, ele ache que o crime compensa, porque tem deles que não passam nem 24 horas, porque se ele for, por exemplo, hoje, se ele foi preso até 2 horas da tarde, depois das 14 ele já tem que ser apresentado ao juiz e ele já pode ser posto em liberdade. Nós fizemos uma operação recentemente lá em Parnamirim e prendemos 14 pessoas. Com 2 dias, porque foi final de semana, com 2 dias já tinha 16 pessoas, com 2 dias tinha 14 soltos. Então a audiência de custódia, para o índice de criminalidade que existe no nosso país hoje, ela não é benéfica de forma nenhuma. Eu considero ela inconstitucional, porque o CNJ não pode legislar. Quem pode legislar... Isso data vênia, o meu pouco entendimento jurídico, eu não sou um jurista, entendeu? Mas data vênia, entendo que isso é totalmente ilegal, essa audiência de custódia. E o bandido entende que realmente compensa, porque é preso imediatamente, é posto em liberdade.
E tem alguns exemplos que a primeira coisa que se pergunta na audiência de custódia é se você foi agredido, como é que você foi tratado. Isso a gente tem visto isso hoje nas redes sociais. Aí, quer dizer, o bandido pode atirar no policial, o bandido pode bater no policial, e se o policial fizer o mesmo, ele vai ser penalizado. Então, é o seguinte, é a inversão de valores, Batalha. Infelizmente, o que está ocorrendo no nosso país é justamente isso. Os valores primordiais de uma sociedade primeiro, é o respeito à lei e o respeito às autoridades. Isso não existe mais. Pra você ter uma ideia, o Estado brasileiro hoje, ele penetra tão forte dentro das suas casas, que existe até a lei do tapa. Se o pai der uma tapa numa criança, entendeu? E se for denunciado... A lei da palmada, aliás. Desculpa, a lei da palmada. Pode responder, pode até perder o pátrio poder. Então, a ingerência do Estado diante da sociedade, ela vem desorganizada, entendeu? E desqualificada de autoridades. Por exemplo, hoje, o bandido, ele não respeita mais ninguém, ele não respeita o policial, ele não respeita o juiz, ele não respeita o promotor, não tem mais o respeito, não respeita a lei, porque a lei é fraca, de 1940, e que não totalmente inaplicável na situação econômica, que é a situação atual que se encontra no nosso país. Para você ter ideia, nas estatísticas de ontem, em 2016 foram 62 mil pessoas assassinadas. Em 2017, agora o ano passado, você viu sair a estatística ontem, 63.380 e poucas pessoas mortas. A cada hora no Brasil são assassinadas 7 pessoas. Então dá mais de quase 170 pessoas por dia são assassinadas no nosso país. Entendeu? Então isso é um quadro inaceitável. É tão absurdo esse fato, porque os dois bens mais preciosos que nós temos, né, é o quê? A nossa vida e o nosso patrimônio. Infelizmente não vale mais nada, porque qualquer coisa que se faça em defesa disso aí, aparece imediatamente direitos humanos e tudo. Eu sou a favor dos direitos humanos, eu sou totalmente a favor dos direitos humanos, mas é para quem é humano. Você não pode tratar as pessoas de forma diferente. Não existe no Brasil a figura da vitimologia. Existe a figura do infrator, mas da vítima não existe. Essa realmente é totalmente desprezada. Doutor Lucena, existem duas discussões nacionais que o senhor, sendo eleito deputado federal, o senhor provavelmente vai debater sobre essas discussões. É a revogação da lei do Estatuto do Desarmamento e também a diminuição da maioridade penal. Qual é a análise que o senhor faz desses dois assuntos? Batalha, você sabe que quando foi para se implantar o Estatuto de Desarmamento no nosso país, foi feito um plebiscito. E esse plebiscito ele foi desfavorável. A população, 52% da população, foi contra o Estatuto do Desarmamento. Em alguns estados, por exemplo, o Rio Grande do Sul, foram 92% contra o Estatuto do Desarmamento. E é provado, Batalha, cientificamente, isso é estatísticas. Nos países onde o cidadão de bem pode possuir uma arma, o índice de morte por arma de fogo e de assalto por arma de fogo é muito menor do que nos países onde proibiram. Por exemplo, na América do Sul, primeiro é o Chile, depois é o Uruguai, terceiro é o Paraguai. Paraguai, lá, você sabe, quem quiser chegar lá comprar arma, todo mundo compra. Mas o índice é lá embaixo. Isso não é só, nós estamos falando só quantitativamente, dependendo da população. Não é, para cada, essa estatística é feita para cada 100 mil. Porque sabemos que o Brasil é bem maior do que esses três países, proporcionalmente. Então, isso é feito dessa forma. E na época que o Estatuto do Desarmamento foi promulgado, nós tínhamos, era assassinado no Brasil 26 mil pessoas. Por ano. Por ano. Hoje nós chegamos a 63, quase 64 mil ano passado. Porque o cidadão de bem que tem o porte de arma, que tem a arma, pode portar sua arma, ele não tem arma para matar ninguém, ele tem arma para se defender. Então está provado que o cidadão de bem não mata. Só mata quando se defende. E isso é bíblico, você pode, para não morrer, você pode matar. Sim. Entendeu? Então, infelizmente, isso acontece no nosso país e que nós temos que mudar esse quadro. Porque o bandido, quando ele for... Antigamente, a gente praticamente não via arrastões em residências. Por quê? Porque lá o camarada podia saber, não, lá ele
pode ter uma arma, tal, porque aqui pode ter direito a porte de arma, pensava 2 vezes com medo de ser atacado. Um exemplo claro foi os caras que foram assaltar a casa de Henrique Baltazar, que quando abriram o portão lá do primeiro andar, que o filho dele que meteu bala nos bandidos, entendeu? Eles vazaram. Então, é provado que o bandido respeita, se ele tiver pelo menos um carro com vidro, por exemplo, escuro, aí ele já intimida. Já intimida, porque aquele camarada que está ali pode ter uma arma. E você viu recentemente, passou até uma reportagem agora em Recife, entendeu? Dos casos onde eles vão assaltar, que são policiais, os bandidos têm levado desvantagem. Então, mas a preocupação, e 52% perdeu, mas mesmo assim foi promulgado. Foi contra. Se 52%. A pesquisa não era para que a maioria decidisse, 52% não é maioria, não, Batalha? Sim. É ou não é? Então, pronto. Então, um outro quadro é que nos países desenvolvidos, nos países de primeiro mundo, a menoridade penal, ela não passa de 14 anos. Inglaterra, Alemanha, Japão, China. Tem países que chegam a 8 anos, no caso da Índia. Mas eu acho aí absurdo. Entendeu? Mas o menino com 5 anos, ele já sabe o que é crime e o que não é. O menino com 18, com 16 anos, eu nas minhas propostas de 2014, eu coloquei a minoração da menoridade penal, seria ideal 14, mas a gente sabe que não passa. Então seria a diminuição da menoridade penal para os 16 anos e que ele ficasse até os 18 na instituição de tratamento de menores. Ao completar os 18 anos, ele ia para o presídio normal. Quer dizer, um rapaz de 16 anos, ele pode eleger o cargo mais importante do Brasil. País, mas não pode ser responsabilizado pelos seus atos, pelas suas infrações. E esses crianças, esses adolescentes, que se diz adolescentes, entendeu? Eles são utilizados principalmente pelo tráfico, entendeu? O tráfico hoje, ele pega esse jovem, essas pessoas, justamente para fazer parte da sua batalha, entendeu? Não é batalha não, mas faz da sua facção, você tem uma ideia, eu sou delegado de Parnamirim, estou afastado, mas lá o SEDUC Pitbull pertence a nós lá. Então, lá já existe maiores, porque quando ele é condenado, se for até os 21 anos, ele tem que ficar lá, se for 3 anos, ele tem mesmo, ele para ser de maiores, tem que continuar lá. Então, lá todos os menores hoje em dia já são de facções. Que esses maiores que lá estão já o obriga. Entendeu? Tem que decidir para qual facção você vai. Doutor Lucena, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa Melhor da Noite. Creio que tirou as dúvidas do nosso telespectador. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. E rapidamente as suas considerações, suas despedidas ao povo do Estado. Bem, obrigado pelo convite. Eu só digo uma coisa a todos os eleitores, toda a população potiguar. No dia 7 de outubro, nós temos uma grande chance de darmos um passo em dias melhores. Não significa que as ideias, que as propostas do delegado Lucena sejam as melhores, não. Isso não significa. Mas analise a melhor proposta. Aquilo que você entenda que seja melhor para a sua rua, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Escolha o melhor candidato. Não vote apenas por simples interesses momentâneos, porque são 4 anos. Se você errar na sua escolha, só vai poder corrigi-la daqui a 4 anos. E o político que não cumpre com as suas obrigações, se voltar novamente, entendeu? Dê uma olhada direitinho e dê uma rasteirazinha. Mande ele para casa descansar. Principalmente nos dias de hoje, onde a corrupção impera, onde o país está passando por uma situação dificílima, socioeconômica, de desemprego, segurança, saúde, esporte, lazer, única e exclusivamente por causa dos políticos corruptos que estão acabando com o nosso país. Muito obrigado e, se Deus quiser, tenhamos dias melhores. Ok, doutor Lucena, mais uma vez agradeço a sua participação e desejo sorte nessa sua caminhada rumo ao Congresso Nacional. Agradeço a audiência e até segunda-feira, querendo Deus. Esqueça o mal, faça só o bem. Tenha um extraordinário final de semana. Até segunda.